Dia Agronegócio, terça-feira, dia 3 de janeiro de 2023, agora são 8 horas e 40 minutos pelo horário oficial de Brasília, está no ar a nossa abertura de mercado pelas redes sociais do Notícias Agrícolas, Instagram, YouTube, Facebook, tudo ao vivo, bem como no noticiasagricolas.com.br, todas as nossas plataformas já funcionando para que vocês sejam sempre os produtores rurais, os profissionais do campo mais bem informados do Brasil. A gente tem, te lembro, o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, e conosco também nos acompanhando aqui no Bom Dia Agronegócio, Letícia Guimarães, que vai fazendo ali toda a coordenação da nossa interatividade. Então participe do nosso Bom Dia Agronegócio, mande as suas perguntas, as suas dúvidas, críticas e sugestões. A gente quer te ouvir, a gente quer saber sobre o que você quer saber aqui no Notícias Agrícolas. Então, linhas de comunicação abertas, como eu sempre digo, para que juntos possamos seguir por aqui, te trazendo as mais importantes e relevantes notícias desta manhã de hoje, senhoras e senhores. E claro, a gente vai falar um pouquinho mais de política, porque o novo governo está começando, a gente precisa fazer ali aquele entendimento prévio do que está acontecendo e te trazer as informações. A gente tem um novo dirigente no Ministério da Agricultura, agora empossado já na própria pasta, né? Inclusive ontem foi a cerimônia de posse do ministro Carlos Fávaro no auditório da Embrapa, lá em Brasília. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, quais serão as prioridades de Carlos Fávaro, vamos trazer essas informações. Vamos falar também hoje sobre o sepultamento do rei Pelé, né, o maior de todos os tempos, e graças a Deus tendo ali todas as suas homenagens, né, sendo feitas ali na Vila Belmiro, né, a vila que foi casa de Pelé, que é o berço de Pelé e de tantos outros craques do meu Santos, né, do meu time de coração. Então a gente vai falar sobre isso também, porque, né, inclusive, a gente, quando for falar do Pelé, vai falar da relação dele com o agro, né, que foi muito importante, que é muito importante. O Pelé ajudou a colocar o Brasil ali na vitrine do mundo. Então, já já a gente vai falar sobre isso, tá certo? A você que está chegando por aqui, já vá mandando as suas perguntas, já vá mandando de onde você está falando. A gente quer saber até onde chegam as nossas informações, né, para vocês aí do outro lado. Bom, primeira coisa, vamos fazer um pequeno balanço de como foi a reação do mercado no primeiro dia do novo governo, do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, não só refletindo as suas colocações, as suas afirmações no discurso de posse, mas também agora do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Então, nós tivemos uma baixa de mais de 3% do Ibovespa, né, nosso principal índice, nosso principal indicador econômico. Nós tivemos também uma perda de mais de 6%, na verdade, nas ações da Petrobras. Já já a gente vai detalhar um pouco mais das estatais, e tivemos também uma disparada do dólar, mais de 1,5% de ganho para R$ 5,36. Então nós tivemos aí essa condição de uma reação ruim do mercado, como já era esperado, nada fora também do script que estava previsto ali para esta segunda-feira. Vamos saber como é que os negócios serão retomados nesta terça, dia 3 de janeiro, né? Então, repetindo, o dólar fechou a R$ 5,36 em 17 minutos, às 9 horas, horário de Brasília. Mercado volta a operar, né? E volta também a Bovespa, enfim, o mercado vai continuar a observar tudo isso. Por que houve essa reação tão negativa? Primeiro, a questão do teto de gastos, que já parece ser um mecanismo ali ignorado, tanto por Lula, como afirmou no seu discurso, quanto pelo ministro Fernando Haddad, que diz que haverá outros mecanismos que serão utilizados para que haja equilíbrio e responsabilidade fiscal. No entanto, não fala de forma clara como isso será feito, não dá ao mercado um caminho nítido que irá ser percorrido para que haja este equilíbrio fiscal, não é? Então, o mercado tem esse temor. Mais do que isso, ambos também sinalizam que haverá um estado indutor do crescimento econômico. O que isso quer dizer? Haverá
uma tentativa de uma intervenção maior do Estado no andar, no caminhar da nossa economia. E isso nos remete aos anos de governo Dilma, né, que teve uma pasta e um ambiente econômico bastante desastroso. E Dilma está também bastante presente ali nas cerimônias, está presente sempre, ontem esteve presente e discursou na posse do novo ministro ali, do novo Procurador-Geral da República, né, lá na Advocacia Geral da União. Então, nós temos essas condições e isso traz preocupação ao mercado, isso traz temor, isso traz incerteza. Volto a dizer, isso estava na conta, isso estava previsto, já sabíamos que seria assim. Essa aversão aos ativos brasileiros, ela se dá porque não se sabe qual o caminho que será percorrido a partir de agora. Não só sofreu o Ibovespa, não só sofreu a Petrobras de forma isolada e nem só sofreu o real frente ao dólar, até porque o dólar frente a outras moedas caiu ontem. Aliás, vamos ver como é que está o índice dólar nesta manhã o dólar index, né, nessa manhã de terça-feira. O que a gente pode perceber é que houve realmente um movimento contrário. Então, o real se desvalorizou frente ao dólar nesta segunda-feira, dia 2. Vamos ver como é que as coisas acontecerão nesta terça. Como eu dizia, nós não tivemos só a questão da Petrobras, né? Não foi só a Petrobras a única estatal que sofreu, já já a gente vai falar sobre isso. O dólar index nesta manhã de terça-feira sobe 1,2%, é um dia de aversão ao risco no mercado global, hoje sim. Nós temos ali a inflação alemã preocupando bastante, um recuo muito forte das ações europeias e toda a questão econômica global que ainda se mantém muito em foco. Ontem mesmo nós trouxemos essa manchete aqui no Bom Dia Agronegócio, de que a diretora-geral do FMI já afirmou que 2023 será ainda mais difícil e desafiador do que foi 2022, porque nós temos uma desaceleração combinada das três maiores economias do mundo: China, Estados Unidos e União Europeia enquanto bloco. Então, essa combinação, mais a recessão, mais as inflações altíssimas, as incertezas sobre as taxas de juros no mundo todo, também deixam o ambiente financeiro, econômico, o macro cenário, bastante preocupado. Então, isso também está no radar dos investidores, mas no Brasil, essa aversão aos ativos brasileiros passa por esse novo caminho que está sendo iniciado, sem clareza, sem muito sinal do que efetivamente está acontecendo ou está por vir. Bom, falamos sobre a primeira reação do mercado, vamos falar especificamente sobre as estatais, porque elas terminaram o dia de ontem perdendo quase 30 ou mais de 30 bilhões de reais em valor de mercado após as primeiras medidas do governo Lula. Segundo a apuração aqui da grande mídia, né, da mídia generalista, no primeiro dia do governo Lula e após a paralisação, principalmente das privatizações, já houve, né, um freio ali nos processos de privatização. As ações das 5 principais estatais brasileiras sofreram um forte revés e perderam 31 bilhões e 800 milhões de reais em valor de mercado no primeiro pregão do ano. De acordo com cálculos da plataforma de investimentos Trademap, Petrobras, Banco do Brasil, Eletrobras, Caixa Seguridade e BB Seguridade sofreram grande desvalorização. No último pregão de 2022, o valor de mercado das estatais era de 634,6 bilhões de reais e fecharam o dia com 602,8 bilhões. A Petrobras, naturalmente, é a maior delas, responde por metade desse valor sozinha e perdeu 22,8 bilhões de reais, partindo de 345,8 bilhões de seu valor de mercado para 322,8 bilhões. Então, uma perda considerável, né? Então, vamos ter atenção. É importante a gente lembrar que foi publicado no Diário Oficial da União, nesta segunda, que houve, né, todas aquelas empresas que tiveram seus processos de privatização travados, né, parados, e não serão continuados pelo novo governo. Entre eles estão alguns armazéns e imóveis da Conab,
tá o próprio Correio, né? Os Correios tinham essa forte campanha de privatização e processo que estava sendo ali, inclusive sendo coordenado pelo ministro Tarcísio de Freitas, enfim, pararam então as privatizações no Brasil. Isso trouxe muita preocupação, trouxe mais preocupação ainda ao mercado, e nós tivemos essa reação e essa perda, portanto, de mais de 30 bilhões de reais no valor de mercado das as 5 principais estatais brasileiras. Também, ainda no ambiente político, como eu já havia adiantado, tomou posse efetiva da pasta, né? E num evento realizado no auditório da Embrapa, lá em Brasília, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, o novo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. E ontem Fávaro trouxe, né, de forma mais clara quais serão as suas prioridades, quais serão os seus pontos de maior atenção, e mais uma vez voltou a falar sobre o orçamento para a Embrapa. Segundo o novo ministro, serão 350 milhões de reais que ele já conseguiu para a Embrapa. Então, nessa condição aí de ter esse orçamento voltando para a Embrapa. A questão é, da onde será retirado este dinheiro, da onde virá este recurso? Mas Carlos Fávaro está trabalhando por isso. Mais do que isso, diz que quer transformar a Conab numa espécie de USDA. Qual é a referência? Carlos Fávaro quer que a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, traga mais dados aos produtores brasileiros, como as informações dos estoques, as informações de vendas antecipadas que sejam feitas pelo Brasil, bem como já acontece via Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, aqueles boletins que saem das vendas que superam 100 mil toneladas feitas aos mesmos destinos num mesmo dia, aqueles relatórios semanais de vendas para exportação, aqueles relatórios mais detalhados, né, que saem mensalmente, embora os relatórios da Conab já estejam muito melhores e já estejam sendo melhor trazidos e absorvidos aí pelo mercado, mas Carlos Fávaro quer fazer, portanto, essa transformação dessa condição aí da Conab. O Carlos Fávaro também falou bastante sobre o combate à fome, para isso trouxe também o mecanismo no que tange a estoques de grãos, de alimentos estratégicos, como arroz, feijão, milho. Então, falou sobre isso, trouxe essa perspectiva, diz que vai voltar a trabalhar sobre isso. O que precisamos também questionar o Ministério da Agricultura é como ficarão os nossos armazéns, porque a nossa capacidade estática é bastante limitada, alguns armazéns estão sucateados e a gente vai ter que entender como é que será esse processo de armazenagem, como fica a logística para colocar em pauta toda essa condição, toda essa questão. Então, esse é um ponto bastante importante que Carlos Fávaro terá de trabalhar. Falou sobre o combate à fome também e diz o seguinte, temos que pensar na renda, na qualificação, treinamento e capacitação das pessoas para que homens e mulheres desse país possam, com o suor do seu trabalho, ter dignidade, comprar seu alimento e viver melhor. Segundo o ministro, o principal gargalo do mapa é a imagem do Brasil em relação à questão ambiental. Abre aspas. O Brasil se tornou pária mundial em relação ao meio ambiente e à produção sustentável. Precisamos reconstruir pontes com a comunidade internacional, não porque eles querem, mas porque se faz necessário. Vamos só lembrar que o último governo abriu 230 novos mercados. A ministra Tereza Cristina fez um excelente trabalho, quase que como uma diplomata, para fazer essa condição. Então, temos aberto novos mercados, são mercados importantes. O que ameaça o agronegócio global é a competitividade do Brasil enquanto produção sustentável. E Carlos Fávaro falou mais. Em entrevista à grande mídia que ali estava cobrindo a sua posse ao assumir o Ministério da Agricultura, Carlos Fávaro também disse que tem sido muito questionado sobre como será o seu relacionamento com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e com o ministro Paulo Teixeira do Desenvolvimento Agrário. Segundo ele, abre aspas mais uma vez para o ministro, todos se surpreenderão porque estamos todos do mesmo lado. Teremos a maior produção agrícola sustentável do mundo.
Não temos a maior produção do mundo, ministro, mas temos a mais sustentável já. Isso é um fato, né? Talvez a gente precise realmente vender melhor o Brasil, né? Trazer mais força ao que já fazemos, aos nossos números, às nossas boas práticas. Mas já temos a produção mais sustentável do mundo, isso é um fato, os números mostram isso, os dados deixam isso bastante claro, né? Então, isso é bastante importante da gente pontuar quando a gente traz essa sinalização, essa condição, portanto, do discurso de posse do ministro Carlos Fávaro, novo dirigente do MAPA, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil. Bom, senhoras e senhores, vão mandando as suas perguntas, vão mandando os seus questionamentos, eu vou tentar responder a tudo por aqui. Bom dia a todos vocês que já estão nos mandando bom dia, né? Já estão nos mandando as suas mensagens tão gentis e estão nos acompanhando nesta manhã de terça-feira, na nossa abertura de mercado aqui pelo Notícias Agrícolas. A gente traz neste quadro aqui pelas nossas redes sociais e pelo noticiasagricolas.com.br as mais importantes e relevantes notícias desta manhã de terça-feira, 3 de janeiro, para você por aqui. Algumas bolsas retomando seus funcionamentos, Chicago só a partir de 11h30, 9 horas, mercado financeiro aqui no Brasil já funcionando, então vamos juntos. Bom, no dia 1º de janeiro, posse do novo governo, foi assinada uma medida provisória, uma MP, que prorroga por 60 dias a isenção de combustíveis, gasolina e etanol, né? E outros combustíveis, como o óleo diesel, por exemplo, está desonerado até o final deste ano, né? Por 1 ano, 12 meses. Então, tão logo essas medidas foram anunciadas e confirmadas, houve, claro, uma reação do setor, né? Ontem, o nosso especialista no setor sucroenergético, Jonathan Simeão, trouxe todo o primeiro balanço, a primeira perspectiva desse setor que se sentiu, claro, bastante comprometido, né? Se sentiu bastante afetado, porque a gente tem essa diminuição da arrecadação, há um problema, o setor tem uma diminuição de caixa, quer dizer, é um problema, mas houve uma tentativa de solução, houve uma necessidade de se colocar isso para tentar controlar um pouco o preço dos combustíveis no final de 2022, o natural reflexo sobre a inflação, então houve toda essa situação. O ministro Paulo Guedes propôs ao governo Lula e ao ministro Fernando Haddad que houvesse essa prorrogação. Fernando Haddad e Lula quase que não queriam que isso acontecesse, eles queriam que fosse encerrado e depois voltassem a fazer uma nova medida, como se realmente fosse uma medida, não uma medida continuada, mas uma medida do novo governo. Assim não aconteceu e houve, portanto, a prorrogação assinada por Lula no último domingo. E como eu falei, há essa reação imediata do mercado. É natural, essa reação imediata do setor. Ontem, inclusive, a UNEM, a União Nacional do Etanol de Milho, afirmou que a medida fere a Constituição porque incentiva o consumo de gasolina em detrimento do etanol, desrespeitando preceitos da emenda constitucional 123, de 14 de julho de 2022, que estabelece diferencial de competitividade para os biocombustíveis no Brasil. O presidente da Única, a União das Indústrias de Cana-de-Açúcar, o senhor Evandro Gussi, também chamou atenção para o problema, lamentando que uma medida adotada no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro tenha sido reeditada com Luiz Inácio Lula da Silva. Abre aspas. Essa medida é expressamente inconstitucional. A emenda 123 prevê expressamente que tem de ter um diferencial tributário entre etanol e gasolina. Está escrito isso, diferencial que garanta competitividade e prevê também que a isenção só poderia acontecer até 31 de dezembro de 2022, fecha aspas para o senhor Evandro Gussi, em uma entrevista à Reuters e também, como falou ao Notícias Agrícolas. Como eu disse, Jonathan Simeão fez um balanço do que houve ontem, destacando esse posicionamento da Única, até porque quando a gente entende que há uma vantagem tributária
aos biocombustíveis, como é o caso do etanol, em detrimento da gasolina, e a gasolina está nessa medida, enquanto o diesel está desonerado por 1 ano, né? Por quê? Porque ali está atendido também a um pleito dos caminhoneiros. Então, há uma costura para que a medida ocorra dessa forma, mas ela vai receber críticas porque cada setor vai fazer a sua própria reflexão. Então, há necessidade da gente continuar entendendo como cada setor vai reagir e, principalmente, como cada setor vai se posicionar e tentar fazer ali a sua estratégia para sair menos prejudicado. Ontem, o Jonatas ainda entrevistou o Marcelo de Bonifácio Filho, que é analista em inteligência de mercado da StoneX, que disse o seguinte, ó, açúcar segue favorecido sobre etanol após medida provisória neste início de ano, que mantém zerado PIS e COFINS sobre gasolina e etanol até fevereiro. Então, atenção, porque este é um ponto de monitoramento até esses próximos 60 dias se findarem e a gente entender como é que as coisas deverão acontecer, como é que as coisas deverão se desenhar. Volto a dizer, não só para claro, né, o setor do etanol, mas o setor do açúcar, o setor da gasolina, o setor dos outros combustíveis fósseis, o setor dos outros biocombustíveis. Então, vamos entender aí quais serão as condições a partir de agora. Também temos que trazer a situação, como eu falei, como eu adiantei ali no nosso início de Bom Dia Agronegócio, sobre a... Nossa, meu computador aqui apagou-se e não tenho mais acesso às minhas notícias, nós já vamos aqui achar uma solução para ele. Enfim, nós temos então Tarcísio de Freitas, tendo também tomado posse no último domingo como governador de São Paulo, Tarcísio que coordenou uma série de processos de privatização no Brasil durante o governo de Jair Bolsonaro, foi seu ministro da infraestrutura, e o que nós temos, né? O que nós temos por aqui? Nós temos agora, enquanto ministro, o Tarcísio afirmando que vai continuar defendendo a privatização do Porto de Santos, né? Era um processo que já estava em andamento, com a paralisação, a gente tem essa preocupação, portanto. O que Tarcísio afirma, né? Tarcísio afirma que vai levar pessoalmente ao presidente Lula todos os seus argumentos, todos os seus estudos e que vai insistir na privatização. Ele disse em uma entrevista a jornalistas após uma reunião com os secretários no Palácio dos Bandeirantes. Olha só o que diz aqui a matéria da Reuters. O andamento do processo está parado no Tribunal de Contas da União, o TCU, cujo aval é necessário para seguir adiante, já que se trata de um ativo federal. Diferentemente do governo Bolsonaro, o governo Lula, que tomou posse na véspera, tem sinalizado ser contrário à privatização. O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, disse nessa segunda, em Brasília, que a autoridade portuária não será privatizada. Abre aspas. Não há problemas de privatizar os terminais. A gente gostaria que os terminais fossem privatizados, mas a autoridade portuária não vamos privatizar, né? Por que Tarcísio afirma que é necessário e é importante privatizar o Porto de Santos? Porque ele diz o seguinte, ó, há uma atração de investimentos estimada em cerca de 20 bilhões de reais. Abre aspas. Mas vamos considerar um plano B, acrescentou, caso não haja acordo com o governador federal. Ele ainda citou os empregos que isso poderia gerar, fora os investimentos indiretos e o reflexo desses investimentos. Então, vamos acompanhar. Tarcísio deve ter um bom trânsito no governo, apesar de ser filho, né, ali e fruto do governo Bolsonaro. O Tarcísio trabalhou no governo Dilma, então eu imagino que haverá bom trânsito entre o governo do estado de São Paulo e o governo federal. Vamos acreditar que Tarcísio terá espaço justamente para isso, porque volto a dizer, né? É um ponto importante da nossa logística, é o maior porto do Brasil, é ali o maior fluxo de cargas, então a gente precisa olhar com carinho para o Porto de Santos e é um ponto realmente importante da nossa infraestrutura. Precisa de atenção, precisa
de mais ainda modernização, porque já passou por processos importantes, mas podemos fazer mais e melhor, com certeza, pelo Porto de Santos. Agora vamos virar a nossa chavinha, né, das questões ali burocráticas e políticas para as nossas questões mercadológicas. Vamos tratar de novo da Bolsa de Chicago? Hoje os negócios serão retomados a partir das 11h30, horário de Brasília. Então, soja, milho, trigo, óleo de soja, farelo de soja, tudo retomando a partir das 11h30. A perspectiva para a soja, especificamente, é de que haja ainda muito suporte na questão climática da América do Sul, em especial Argentina e extremo sul do Brasil. Então, a gente está falando principalmente de Santa Catarina e, sobretudo, de Rio Grande do Sul. Por quê? Porque a gente está falando de uma seca ainda bastante severa, a gente está falando de condições climáticas bastante adversas e de modelos climáticos que continuam sinalizando uma falta de chuvas para janeiro e fevereiro. Então, são 2 meses onde os modelos climáticos ainda indicam falta de chuvas, principalmente para a Argentina. E isso é muito sério. Por quê? Porque os meses de janeiro e fevereiro são determinantes, são decisivos para a conclusão da safra. Ainda há algum tempo de recuperação para as lavouras argentinas, para as lavouras brasileiras, né, ali no sul, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, mas precisa chover, né? Precisa chover de forma adequada, precisa chover de forma constante, e isso não se sinaliza nos mapas. Há uma falta de umidade nesses mapas. Então, qual é a tendência para o mercado da soja, de acordo com analistas e consultores de mercado? Que os preços se mantenham firmes, fechamos 2022 acima de 15 dólares por bushel, vamos começar 2023 com esses patamares, mas vamos entender como é que o mercado vai reagir a eles, se vai optar por uma realização de lucros e vai devolver um pouquinho, se vai olhar para esses mapas mais alongados, entendendo que a safra da Argentina ainda está sob uma condição muito ruim, a Rio Grande do Sul também, Santa Catarina, algumas partes ali do Brasil, né, sem ser o extremo sul, mas Paraná perdeu, a gente tem perdas no Mato Grosso do Sul, ontem entrevistamos Douradina, por exemplo, perdas no Mato Grosso do Sul, perdas no Mato Grosso, então a gente tem uma condição de ter ali alguns locais de fato no Brasil que perderam. Ainda assim, será uma safra recorde, embora não seja uma safra cheia em relação às projeções iniciais, tá bem? Mas o que a gente está falando é de uma safra recorde. Então, qual é a tendência, né? Segundo os analistas e consultores de mercado, a manchete já está no Notícias Agrícolas. Tendência de firmeza para as cotações, garantia de alguns patamares importantes. No entanto, se começar a chover, se os mapas começarem a mudar, se houver outros fatores que possam vir a pesar sobre o mercado, pode corrigir um pouquinho, porque a gente está falando das máximas aí desde setembro para a soja na Bolsa de Chicago, no encerramento de 2022. Então, já vamos começar 2023. Para o Brasil, soma-se a isso a questão do dólar, né? O dólar já abriu, vamos ver se a gente já tem a movimentação inicial do dólar, R$ 5,39, 0,53% de ganho. Então, a questão cambial para o Brasil vai ser muito importante para comercializar soja, para importar seus insumos, é importante fazer as contas, tá? Esse dólar bastante volátil pode ser uma alternativa e uma janela de oportunidade de comercialização. Então, atenção a esses números, atenção ao mercado cambial, atenção também aos nossos prêmios, não é? E, claro, a questão da demanda, né? De onde virá o nosso consumo. Então, a isso temos que ter atenção também. A demanda chinesa vai se voltar um pouco mais para a soja brasileira agora que a nova safra está entrando, né? Teremos uma barrigada dos preços em função da entrada da nova safra e de um volume considerável de soja para comercializar, já que as vendas da safra 22-23 foram mais contidas no ano passado. Então, a semana começa e o ano começa hoje para o mercado brasileiro da soja. Atenção total. Ontem, ainda falando de mercados, nós tivemos o primeiro pregão para o milho na B3. E o primeiro pregão para o milho na B3 foi de baixa. O mercado cedeu, embora tenha subido 15% no ano passado, né? Os preços do milho.
Ontem começaram o dia com certa realização de lucros, com certa baixa. O mercado de milho também muito atento ao dólar, porque temos essa condição naturalmente de uma demanda externa muito forte, a demanda por exportação bastante aquecida, então a gente olha para isso com bastante atenção, né? Então o mercado abriu em queda. Vamos dar uma olhadinha hoje como é que estão as cotações do milho na B3. Em campo misto, os contratos mais próximos recuam, os contratos mais distantes sobem. O janeiro tem R$ 88,46 por saca, uma baixa de 0,5%. O março, R$ 93,71, caindo 0,3%. Maio sobe 0,2% para R$ 92,63 por saca. Julho, R$ 89,99. Então, temos aí uma abertura mista para o mercado do milho no mercado futuro brasileiro. Vamos ver como é que Chicago abre, se vai influenciar ou não o andamento da B3 e a formação dos nossos preços aqui no Brasil. Já a gente vai falar aqui sobre também os nossos destaques das exportações do agronegócio brasileiro em 2022, tá? E entre eles o milho, que teve um ano muito bom de exportações. Já é assunto aqui no Bom Dia Agronegócio. Na Bolsa de Nova York, ainda falando de mercados, as bolsas, os ativos já voltaram a funcionar, as commodities agrícolas já estão trabalhando. Vamos falar então um pouquinho sobre o mercado do café. Ontem, sem a Bolsa de Nova York, as referências aqui no Brasil ficaram um pouco sem rumo, ficaram um pouco perdidas, e por isso nós tivemos ali um andamento de preços ou de negócios bem tímido, né? O mercado ficou ali mais na defensiva, mais na observação e, de fato, não avançou com muitos negócios, esperando a retomada dos mercados ali na Bolsa de Nova York. Então, nós temos já a volta dos negócios e o café volta a operar nesse 2023 em campo negativo. Nós temos o março com $1,66 mais $1,66 por libra peso, baixa de 0,8%. Mesma perda para o maio, $1,65 mais 65 por libra, uma queda também de 0,8%. O julho, $1,65 mais 40 por libra peso e uma queda de 0,7%. O setembro, $1,65 mais 5, com 0,7% de baixa. Então, o mercado em Nova York retoma seus negócios em campo negativo, recuando. O mercado atento, naturalmente, às questões climáticas aqui para o Brasil, está atento à demanda, está atento à guerra, está atento ao mercado financeiro de uma forma geral e vem sofrendo uma influência forte do financeiro nos últimos meses para este começo de 2023. Não é novidade, não é diferente e o mercado vai cedendo. Então, o mercado retoma ali as suas negociações também na defensiva. Ainda olhando um pouquinho para a Bolsa de Nova York, nós temos baixas também para o açúcar, que cai não só na Bolsa de Nova York, mas também na Bolsa de Londres, enquanto o café em Londres, o Conilon, sobe, tem alguns ajustes para cima. O algodão subindo também, alta de 1,7%, o açúcar cai 1% e o café baixa de 0,8%. Então, soft commodities hoje em caminhos distintos, né? Não é um caminho comum. E ao longo do dia a gente vai entender essa alta aí de 1,7% para os preços do algodão também lá na Bolsa de Nova York. Falando ainda dos nossos mercados, começamos 2023 também para o boi gordo. Quer ver a boa notícia? Segundo Iberville Neto, que é diretor da HN Agro, médico veterinário e também analista de mercado, nós devemos ter um 2023 com boa oferta de animais para reposição de alta qualidade, já que em 2021 nós tivemos um número grande e recorde de fêmeas inseminadas, segundo explicou o Iberville Neto. Então, ele explicou ainda que o ano de descarte de fêmeas, anos, né, de descarte de fêmeas costumam ter meses de janeiro com altas mais tímidas do que em anos de retenção. Então, precisamos entender como é que o mercado vai reagir a essas informações, como é que vai reagir a esses animais de reposição, como é que o próprio mercado de reposição
vai se comportar com essa oferta melhor de animais, e aí pode ser uma oportunidade para o confinador, hein? Com uma oferta maior de animais, será que os preços vão ceder? É hora de fazer as suas contas, é hora de entender como tem que ser o seu planejamento. Nós temos feito nessas entrevistas muito amplas do mercado do boi gordo, e todos os dias tem informação nova e fresquinha para você a partir de 11h30 horário de Brasília. Tem uma nova entrevista com Alexander Horta na bancada e um grande especialista conversando com ele, como sempre. Então, trazer essa condição é muito importante para o teu planejamento, para a tua estratégia. É hora de fazer as contas, é hora de entender né, como é que a gente vai caminhar aí com o mercado do boi gordo. E este mercado já está funcionando também na B3. A última atualização que nós temos é para o contrato maio 23, com R$ 287,00 mais 50 centavos por arroba, tá? Alta de 0,2% na manhã desta terça-feira. Bom, pessoal, um outro ponto importante que eu gostaria de destacar aqui no nosso Bom Dia Agronegócio dessa terça-feira são alguns balanços de exportações que nós trouxemos ontem, exportações do agronegócio brasileiro, e vou começar com o milho. Mais uma vez, as exportações do agro foram muito bem, né? Nós tivemos ali recorde de receita nas exportações de soja, no complexo soja, vou passar esses números, boas exportações de açúcares e melaços, boas exportações também de milho. Então vamos começar aqui a trazer esses números para que a gente possa marcar, né? Agora já foi feito, ótimo, a gente teve a confirmação da força desse mercado, e aí perceba, dezembro, Brasil supera a expectativa da ANEC e exporta 6,4 milhões de toneladas de milho em dezembro, né? Então a gente vai ter nos próximos dias essa análise geral, né? Mas perceba, dezembro se encerrou com o Brasil exportando 6.400.000 toneladas de milho, segundo os dados da SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior, e assim o volume acumulado nestes 22 dias úteis do mês de dezembro representa 88% a mais do que todo o milho exportado em dezembro de 2021. A média diária de embarques de milho brasileiro no mês passado foi de 291.445 toneladas, ou seja, uma elevação de 96,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Por quê? Porque houve também uma recuperação da nossa produção de milho, né? Principalmente ali na safrinha. Então, atenção, porque continuamos demandados, a China está comprando milho brasileiro e agora é hora de você ter atenção na formação dos custos da safrinha 23. A ureia deu muita chance no final de 2022 e eu espero que você tenha aproveitado, fechado aí bem os seus custos de produção para a gente garantir uma boa e nova safrinha, né? Safrinha 2023. Então a gente tem essa boa condição aí para o milho. Bom, sobre as nossas exportações de açúcares e melaços, também prometi aqui, né? Vamos trazer os números. Exportação de açúcares e melaços totaliza 2,22 milhões de toneladas em dezembro, e a média diária em relação a 21 em dezembro, 19% maior. Dados da SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior, apontam um faturamento acumulado de mais de 949 milhões e 600 mil dólares com a exportação de açúcares e melaços. Então, mais um destaque das nossas exportações. No complexo soja, nós tivemos, então, um recorde na renda obtida, né, na receita obtida com as nossas exportações de soja em 2022. A gente está falando ali de mais de 20% de alta, né? A gente está falando de uma condição muito importante para as exportações brasileiras. Nós exportamos mais que o dobro dos Estados Unidos em óleo, 70% a mais de farelo. Superamos com receitas cambiais no complexo soja 60 bilhões de dólares em 2022. O que isso nos sinaliza? Isso nos sinaliza que o complexo soja continua sendo um dos principais itens da pauta exportadora do Brasil. Isso é muito importante. E ainda bem que vamos colher aí uma safra cheia em 2023, né, na temporada 22-23,
para continuar repetindo bons resultados, continuar gerando divisas para esse país, continuar fazendo a roda da economia girar. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, seguimos com essas boas informações, com esses bons dados e a gente segue acompanhando, segue monitorando. As nossas exportações de carnes também foram bem, né? Vamos aqui puxar os números. Volume exportado de carne bovina alcança 152,7 mil toneladas em dezembro de 2022. A média diária de embarques de carne bovina brasileira aumentou 25,9% em relação ao mês de dezembro do ano passado. Nós tivemos também bom desempenho nas nossas exportações de carne suína e de carne de frango. Carne de frango exportada em dezembro de 2022 tem leve aumento sobre dezembro de 2021. Então, temos esses dados aí importantes sendo registrados pelo mercado brasileiro. Isso continua sendo muito importante. Estou recebendo aqui uma atualização sobre o dólar. Continuamos a intensificar os ganhos. Agora a gente tem 0,44% de alta para R$ 5,38, tá bem? Ótimo. Para finalizarmos o nosso Bom Dia Agronegócio, eu quero trazer aqui a nossa homenagem, por que não, né, ao rei do futebol, né, que será sepultado nesta terça-feira, dia 3 de janeiro, na cidade de Santos, após 24 horas de cerimônias e despedidas ali na Vila Belmiro, onde ele nasceu para o futebol, né? E por que a gente está falando do Pelé no Bom Dia Agronegócio? Senhoras e senhores, ele foi um nome importante na promoção do agronegócio brasileiro lá no exterior. O café brasileiro levou por um tempo o nome do Pelé, né? Uma das marcas brasileiras era o Café Pelé. Então a gente tem essa importância do Pelé colocando o Brasil no mapa do agronegócio global. Isso foi extremamente importante, né? Pelé é mineiro, nascido ali em Três Corações, um dos corações da cafeicultura brasileira, né? Ele ajudou muito a fomentar o consumo de café brasileiro no exterior, né? O Pelé foi um dos garotos propagandas, sim, do café brasileiro, e por isso rendemos todas as nossas homenagens aqui ao maior de todos, né? Haverá discussão, haverá polêmica enquanto isso, mas é o maior de todos, senhoras e senhores. Venceu sua primeira Copa do Mundo aos 17 anos, é tricampeão mundial, ganhou 2 mundiais pelo Santos. Então, quer dizer, fora esse trabalho de embaixador que fez o Pelé, né? Não só para o agronegócio brasileiro, não só para o café do Brasil, mas para o Brasil, né? Mostrar que o Brasil ia muito além do próprio futebol. Então, Pelé será sepultado hoje na Necrópole Ecumênica, né, em Santos. O seu corpo passará em cortejo pela cidade, vai passar ali perto da casa da sua mãezinha, que é viva, né? A mãe do Pelé, Dona Celeste, tem 100 anos, completou em novembro, se eu não me engano. E, enfim, ter que passar essa dor, né, aos 100 anos, de perder o filho aos 82. Pelé morreu na última quinta-feira, né? E ali já passaram, né, pela vila, já passaram mais de 78 mil pessoas nessas quase 24 horas de velório. Então, se encerra agora, às 10 horas, né, o velório, e a gente tem esse sepultamento que está previsto ali para o cemitério Necrópole Ecumênica, Memorial Necrópole Ecumênica, né? Pelé pediu para ter ali o seu último descanso, a sua última morada, com vista para a Vila Belmiro, né? É tudo muito emotivo, né? É tudo muito simbólico, né? Claro, é o rei do futebol, né? O presidente da FIFA pediu que pelo menos cada país tenha um estado batizado com o nome do Pelé. Vejam a importância deste homem. E olha só, eu quero destacar aqui o artigo, né, a última coluna do Entre Linhas do Cafezal, de autoria da Virgínia Alves, destacando essa relação do Pelé com o agronegócio brasileiro. E ele diz assim, ela diz o seguinte: se em 1970 o esquadrão brasileiro, liderado por Pelé, fez o Brasil e o mundo vibrarem ajudando na conquista do tri,
Foi também nesta data que o nome do jogador passou a ser encontrado no mercado de café. Na década de 70, que a companhia Cacique de café solúvel, importante e forte exportadora brasileira de café, fez o contrato com o jogador para utilização de nome e imagem da promoção de imagem do nascimento da marca Café Pelé. No começo, uma das mais tradicionais marcas de café do Brasil realizava as vendas de café torrado e moído. Algum tempo depois, a comercialização também passou a ser de café solúvel. No início, o Café Pelé também era só comercializado no mercado interno, mas, após agradar o paladar brasileiro, também passou a ser exportada, chegando, senhoras e senhores, a mais de 50 países, o Café Pelé. Então, fica a homenagem do agronegócio brasileiro, fica a homenagem do Notícias Agrícolas, fica a homenagem dessa jornalista que é santista. Meu pai era santista, então me deixou também essa herança, este legado, e recentemente o Pelé publicou, em outubro de 2022, publicou uma foto dele passando um cafezinho e publicou até em inglês, né? Ele falou assim, ó, does anyone want some cafezinho? Ou seja, alguém quer um cafezinho? Né? Uma foto dele bem moleque, passando um café. Então, tá aqui também a nossa homenagem, que descanse em paz. E vai Edson Arantes do Nascimento, fica o legado eterno de Pelé, senhoras e senhores. Pessoal, 9h25 pelo horário oficial de Brasília. Quero agradecer aqui o bom dia que eu recebi do Fábio, do Zé Roberto Amaral, do Felipe Guerra, da Ana Paula, do Mozart, do pessoal da Grãos de Ouro. Muito obrigada. Você que está nos acompanhando pelo Instagram também, muito obrigada. Senhoras e senhores, a gente encerra por aqui esta edição do Bom Dia Agronegócio. Muitas outras notícias estão chegando, entrevistas ao vivo na nossa programação dessa terça-feira, para que vocês sejam sempre os produtores mais bem informados do Brasil. Voltamos a nos encontrar amanhã. Boa terça-feira para você.